Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje dia 31 de outubro de 2019, a gente vai gravar o primeiro vídeo do dia para fazer as nossas considerações finais referente à partida envolvendo Vasco da Gama e Grêmio. Vamos comentar a entrevista coletiva que o Vanderlei Luxemburgo deu pós-jogo e vamos falar sobre o caso do Ramon, que não foi inscrito para este campeonato brasileiro. Primeiramente, sobre o jogo, parabenizar a torcida do Vasco, que foi a São Januário, gritou, apoiou, incentivou e vaiou quando era para ter vaiado. A torcida do Vasco ontem, ela foi literalmente desrespeitada por esta atuação que a equipe teve. E esta atuação que o Vasco da Gama teve ontem passa pelas escolhas do técnico Vanderlei Luxemburgo, que escalou muito mal a equipe do Vasco ontem. Muito mal. O Vasco jogou contra o Internacional lá em Porto Alegre. A gente conseguiu uma vitória bastante consistente. E eu fiquei a me perguntar o motivo pelo qual o técnico Vanderlei Luxemburgo mexe tanto na equipe, principalmente no meio-campo. A gente sabe que às vezes há motivos aí de contusão, de suspensão, mas não foi o caso na partida contra o Ceará e ontem contra o Grêmio. O Vasco jogar dentro de São Januário com medo do Grêmio, colocando 3 volantes, isso é ridículo. Isso não é Vasco. O Vasco, na era dos pontos corridos, só havia perdido para o Grêmio uma vez aqui em São Januário. A maioria das vezes o Grêmio tinha um time muito superior ao Vasco, mas o Vasco nunca entrou com 3 volantes e com medo de enfrentar o Grêmio como foi ontem. O Vanderlei Luxemburgo respeitou o Grêmio em excesso ao colocar Richard, Raul e Bruno Gomes. São 3 jogadores que só destroem, que na hora de construir alguma coisa não tem capacidade para tal. Não tem. Infelizmente, se a gente levar em consideração que o Guarim também é um segundo volante e que jogou ontem improvisado de meia, foram 4 volantes que o Vasco colocou em campo. Um medo excessivo. O Renato Gaúcho, ele matou a partida com uma substituição que ele fez, porque ele fez o contrário do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele tirou um volante que estava com cartão amarelo logo no primeiro tempo, o Michel. Ele poderia ter colocado outro volante. O que ele fez? Colocou o time dele para frente, porque viu que dava para encarar o Vasco de igual para igual, porque o Grêmio almeja uma vaga aí no G6, na Libertadores do próximo ano. Colocou o menino PP, o rapaz entrou e fez o gol. Essa é a diferença de postura de um técnico para outro técnico.
E o Vasco jogou contra uma equipe totalmente desfalcada. O ataque era o titular, mas a defesa? E a defesa? Esse goleiro do Grêmio, visivelmente batido, o Vasco não dava um chute pro gol. Um chute pro gol. O chute que deu para gol, que foi em gol, foi gol. Falha do goleiro. Uma bola parada. E Luxemburgo, você tem que ser mais humilde. Você chegar na sua coletiva e falar o que você disse lá, você tem que assumir a responsabilidade e falar que você fez merda. Que assim como no jogo do Ceará, ontem você escalou o time mal, substituiu pior ainda, ressuscitou jogador que não tem mais condições de vestir a camisa do Vasco, como Bruno César. Foi covarde Luxemburgo ontem de colocar esse menino Thiago Reis faltando 15 minutos de jogo, com a partida já 3-1 para o Grêmio. Isso não se faz. Esse menino ele poderia ter sido útil aí para o Vasco em outras partidas aí que estava 0-0. E não dá para entender porque determinados jogadores no Vasco perdem vez de uma hora para outra, como o Andrei, e outros jogadores que estavam encostados e nem relacionados são, ganha vaga de titular como o Ribamar de uma hora para outra no Vasco. Não dá para entender. Ficou claro lá atrás no jogo contra o Internacional que o Ribamar ele não tem condições de vestir a camisa do Vasco da Gama. Não tem. Eu respeito quem pensa ao contrário, mas eu, que vi vários jogadores bons aí, não pode. Ribamar vestir a camisa, com todo respeito ao ser humano, ao garoto Ribamar, não dá para vestir a camisa do Vasco da Gama. E Luxemburgo, não caia nessa de bater de frente com os poderes do clube. Você falou que você deve satisfações ao Campelo. Não, você deve satisfações, tá? Sobre se você vai ficar ou não, é também para os poderes do clube e principalmente para a torcida do Vasco. E toda partida, essa coisa, perdeu, a gente está lutando pelo ganhou, estamos lutando pelo G6. Perdeu, a gente está brigando para fugir do Z4. Isso é oportunismo. Barato. É muito oportunismo. Tem o mesmo tipo de discurso quando perde e quando ganha. Isso é feio. E para completar, Luxemburgo, o caso do Ramon, você tem culpa do Vasco não ter relacionado. Você é o técnico. Você tinha que saber até a data que vai as inscrições. Ou, Luxemburgo, se você não contasse mais com o rapaz para esse final de temporada, comunicasse o cara antes para o cara não ser pego de surpresa como o cara foi. Porque além do atleta, do ser humano, existe a família do rapaz que fica na expectativa do cara voltar. O cara teve uma contusão grave, séria. Isso aí envolve não é apenas o atleta, não, é a família do cara que fica na torcida, que fica na expectativa. O que foi feito com o Ramon foi mais um ato de irresponsabilidade e de desrespeito dessa diretoria do Vasco, que dá muita liberdade para você, Luxemburgo, para você tomar ações que deveria ser tomado por um vice-presidente de futebol, que o Vasco não tem, ou por um gerente de futebol, que a gente tem o André Mazuco, mas é um cara que não tem lastro para poder estar no Vasco. Então essas medidas aí são tomadas de forma covarde, passa por você também, Luxemburgo.
Não dá para entender. Tenha o mesmo tipo de discurso quando ganha, quando perde. Seja humilde, fala que escalou a equipe mal e não entra nessa de falar de política de Vasco, porque você é funcionário. Você é funcionário como o faxineiro é, como o pessoal da secretaria é, como a pessoa que faz manutenção do clube. Você não é melhor do que ninguém, Luxemburgo. Então foi dado o recado. Eram esses assuntos que eu gostaria de dividir com os amigos e Vasco neles. Valeu!